gente vivendo exatamente na última quinta-feira, o dia de Corpus Christi, vale uma boa reflexão, né, para a gente rememorar exatamente o sentido dessa festa, né? Ela foi instituída lá pelo Papa Urbano IV, lá no ano de 1264, devido aqui a dois fatos, né? Primeiro, de Santa Juliana de Liege, que ela teve uma visão mística, né? E onde Jesus pedia para que ela criasse exatamente essa festa com o intuito de aumentar a fé vacilante do povo, né? E também reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. E também devido a um sacerdote que ele tinha dúvidas, né, da presença real de Cristo na Eucaristia, né? E lá acontece um milagre onde o corpo consagrado do Senhor verdadeiramente e o sangue, o vinho, né, ele se transforma verdadeiramente em sangue, né, ou seja, não na sua substância, mas na sua essência, né, e bem como também a hóstia consagrada se transforma na carne do Senhor. Ou seja, para que não haja dúvida, né? Então, se houvessem dúvidas quanto ao Santíssimo Sacramento, Jesus vem e se manifesta através de um milagre para que não haja dúvidas. E hoje, né, pleno 2020, ou seja, se passaram 700 e poucos anos. 2022, né? A gente fica pensando assim, como será que está o coração do povo? Será que existe dúvida do povo na presença real da Eucaristia, de Jesus, na presença real em corpo, sangue, alma e divindade? É um desafio que não só existia lá no século XIII, né, mas eu acredito que ele existia desde o início e vai existir para sempre. Porque não é um mistério que nós podemos desvendar com a nossa razão. Se fosse assim, né, nós já estamos acostumados com o uso da nossa razão, com experiência científica que traz para nós aquele retorno que é suficiente para a gente tranquilizar nosso coração. Isso acabou, não tenho dúvida, esclareci tudo que talvez era oculto ou alguma incerteza que existia, né? Só que na Eucaristia nós continuamos com a substância que ela para sempre fica como o pão, fica também como o vinho. Então, pelo lado da razão, pelo lado da inteligência humana, nós sempre vamos ter esta dúvida. O mistério da Eucaristia a gente só pode e deve abraçar através da nossa fé. É o exercício puramente espiritual. Claro que estes milagres que aconteceram a mim nos surpreendem até hoje, né? Estes milagres também Orvieto, né, Lanciano, né, eles até hoje preservam, neste caso, não só substância, mas também a essência, né? Ou seja, aquele pão, aquele vinho se transformaram de fato em corpo e sangue de Cristo. E mais ainda, fica até hoje preservada este milagre, para que nós possamos também, até com a nossa razão, verificar que, além daquilo que nossos olhos enxergam, existe realmente o mistério de Deus. Claro que, se Deus pensasse que seria bom que sempre o pão e o vinho se transformassem em sangue, em corpo e sangue, que nós possamos ver, nós possamos tocar, nós possamos também até avaliar cientificamente, ele faria isso. Só que nós entendemos que desta maneira também achataria o mistério como tal, porque a gente ficaria apenas preso naquilo que é fruto da nossa inteligência, da nossa razão, e nós entendemos que o corpo e o sangue de Cristo, eles, por mais que exercem o impacto quando nós recebemos no nosso corpo,
também estão nos alimentando para a vida espiritual. Então não é uma solução para dizer que se este tipo de milagre acontecesse sempre, isso resolveria todas as dúvidas. Né? Eu acho que não resolveria. Ou resolvendo, traria outras dúvidas. Até porque eu acho que se esse milagre acontecesse dessa forma tão aparente, o desafio da fé para cada fiel não aconteceria. Sim. Porque quase que de uma forma forçada nós acreditaríamos, né? Acreditaríamos em Deus, em Jesus que instituiu esse sacramento inclusive. E Deus é amor, não pode nos forçar a nada. Nós temos que temos que aceitar Deus de forma livre. Né? Eu acho que teríamos essa situação é como aquela questão que a gente não sei se é parecida, quando Deus dá o seu nome para Abraão. Quando ele dá esse nome, não é para Abraão, não, para Moisés. Quando ele dá esse nome, ele diz algo parecido, que não me veja pelas costas, não é isso? Que você não pode ver a minha glória de frente, porque se nós víssemos a glória de Deus, literalmente falando, nós não teríamos nenhuma dúvida. Seríamos como que arrebatados, a nossa vontade não seria como desrespeitado. Não sei se isso... Não, a gente não seria capaz de mais viver nesta realidade, né? Por isso se falava no Antigo Testamento, quem viu Deus morreu, ou morreria vendo Deus, né? Por quê? Porque não seria capaz mais viver nessa realidade. E nós estamos na passagem para esta realidade, porém ainda aqui nós temos exercer a nossa fé, porque esta é a parte que cabe a nós aqui nesta caminhada. Na verdade, estes milagres que aconteceram, mas estão presentes até hoje. A ciência já, não me lembro os anos, mas já voltou para testar de novo, para confirmar, e de fato, cientificamente não se consegue explicar porque esse corpo e este sangue continuam e não acontece nenhum tipo de deterioração, por mais que não existe também nenhum tipo de substância que preservaria e todo o ocorrido, né? Exatamente. Não tem. Então esses milagres, né? Eu acredito eles só querem nos ajudar na busca da nossa fé, como se fosse pelo lado da razão. Nós temos aqui confirmação através desses milagres, como falei, que até hoje eles podem ser estudados, mas nós somos convidados a exercer a nossa fé, ou seja, que nós, perante a Eucaristia, precisamos nos perguntar, e eu creio, não tanto se Jesus está presente ou não, porque é como se fosse ele disse isso, que estaria presente. Ele, com milagres, confirmou que, de fato, não é um pão e um vinho rezado, que é uma coisa muito além. Então, como se fosse olhando por este lado, se nós acreditamos no Cristo e não acreditamos nos milagres que cientificamente podem ser confirmados, a questão não é se Jesus está presente na Eucaristia ou não. A questão é, nós acreditamos que ele está presente na Eucaristia? Na Eucaristia, o que há a transubstanciação, né? A aparência é de pão, a aparência é de vinho, mas na verdade a substância que determina aquilo que se transforma em corpo do Senhor e em sangue do Senhor. Nos milagres eucarísticos, há a mudança da aparência também, ou seja, não só a substância é alterada de pão para o corpo do Senhor e o vinho alterado para o sangue do Senhor, mas a aparência também é mudada. Então é disso que a gente está falando, para que o ouvinte possa compreender principalmente bem, né? No Lantiano e esse que você mencionou. Bolsena Oviedo, não é isso? Eu achei interessante também que um dos fatos que originou o Corpus Christi, que o João começou ali na sua questão, no início, justamente quando Jesus se revela a uma irmã, não é isso? Sim. Ele diz, Santa por causa Juliana da fé Liege. vacilante, né? Jesus fala, Isso por causa mesmo. da fé vacilante. Então,
tem tudo a ver com o que o senhor está falando. O objetivo do milagre é justamente ajudar na fé. Isso mesmo. Não que ela não é acabar com a fé, não que esse desafio não exista mais. Isso mesmo. Mas que ajude, seja mais um auxílio do Senhor para que essa fé seja alimentada e possa ajudar a pessoa a caminhar, né? Sim. Não, mas é verdade. E se percebe que, por mais que já passaram tantos anos desde a instituição da Eucaristia, aconteceram também esses milagres que nós falamos. Na verdade, eles estão acontecendo talvez não de uma maneira tão chamativa, mas durante toda a história, nunca contei, mas aconteceram muitos milagres eucarísticos parecidos com estes. Talvez estes foram primeiros mais chamativos. Naquela época, e a história também traz isso para nós como um registro importante, né? Inclusive porque foi, por exemplo, como aqui, este milagre provocou a criação da solenidade de Santo Corpo e Sangue de Cristo, né? Mas nós precisamos entender que o ser humano continua com o desafio de acreditar, com uma dificuldade em acreditar, inclusive até dentro da própria igreja. Ou seja, não são só pessoas que não são católicas que têm esta dúvida porque nunca se aprofundaram no conhecimento, nunca foram aproximados ao mistério da Eucaristia pela catequese e também por outros momentos que nos ajudam no crescimento da nossa fé, né? Eu tenho uns dados dos Estados Unidos que isso nos surpreende, que foi feita a pesquisa no meio dos católicos e eles afirmaram o seguinte: 31% dos católicos acreditam que Cristo está presente. 31%. Apenas 31%. Quer dizer, 69% não tem essa certeza. Por quê? Porque 61%, na verdade, eles acreditam que a Eucaristia é apenas símbolo do corpo de Cristo. Como se fosse a fé está sendo achatada a uma coisa, vamos dizer, plausível, né? Temos a Eucaristia, então o que pode ser aquele pão? O símbolo do corpo de Cristo. Nossa razão, ela consegue abaixar o nível dessa fé. Em vez de acreditar que é o corpo e sangue de Cristo, acredita que é o símbolo apenas. Então, é muito fácil. Reduzir é muito fácil, né? E 22% dos católicos rejeita a fé na transubstanciação do pão, do vinho em corpo e sangue de Cristo. Então, 22% rejeita totalmente. Não, isso não tem nada a ver. E, repito, no meio dos 61, católicos. Né? Dos 61, 22% são esses que rejeitam, né? Até rejeitam. Então, hoje é uma boa pergunta, né? Porque participamos no Corpo e Sangue de Cristo, nessa procissão, nessa festa, solenidade, né? Como que é a nossa fé, né? A gente seguiu ostensório com aquele pão consagrado, exposto. No sentido da procissão. Será que acreditamos que seguimos próprio Cristo e quando o recebemos, acreditamos que Ele está presente naquela hóstia que recebemos e até em cada pequeno pedaço que se desprender desta hóstia e cair na nossa mão para o receber, para ter esse cuidado? Será que acreditamos, né? Eu deixo essa pergunta no ar para que possamos aqui fazer um exercício, né, da fé, cada um pensando na sua própria realidade, se confrontando com aquilo que a razão fala, mas também sobre, claro, abraçando aquele convite para que nós possamos realmente abraçar, acolher este mistério com a nossa fé. Amém. Muito Amém. obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.